Eu quero pregar sobre o seguinte tema: destronando Satanás. Destronando Satanás. Quero que a igreja repita comigo isso. 1, 2, 3. Destronando. Você acha que é possível? Quem acha que é possível isso, dê mais um grito de glória. Pois bem, amados, eu estava analisando nesta minha curta trajetória como pregador de 9 anos que ministra sobre este Brasil, e já são mais de 50 países do mundo. E eu venho observando a igreja do Senhor, venho observando como é difícil ganharmos uma alma. E perguntei a Deus qual o motivo, pastor Reuel. E o Senhor disse para mim: vocês estão atirando no lugar errado. Estão brigando com a carne, estão brigando com o sangue. E não são eles aqueles que são os algozes que bloqueiam o homem de conhecer o Evangelho, e sim os principados e demônios malignos que existem nas regiões celestiais. Eu sei que hoje nós vamos mexer num ninho de abelhas, vamos mexer aqui hoje num vespeiro, e eu quero convidar somente crentes de oração e de guerra para começarem a interceder comigo aqui. Esse lugar vai ficar pequeno para o tamanho da graça que o Senhor Jesus vai derramar, mas isso será uma batalha. Quando eu estava orando assim, o Senhor me disse: filho, analise o que eu vou lhe dizer. Quando você está fazendo uma conta, quando você está contando dinheiro, quando está contando moedas, quando está contando sementes, não me importa que tipo de conta é, e no final não dá o resultado que você espera, o que é que fazemos? Recomeçamos a contar, para chegarmos a um consenso, para chegarmos a um denominador comum. Quando estamos construindo um edifício, e de repente na área da arquitetura, da engenharia, dá-nos um defeito, automaticamente duas coisas são feitas: ou o engenheiro começa a fazer um novo projeto, coloca aquele edifício no chão, ou ele faz um complexo paralelo para dar estrutura ao edifício, para ele não cair. E enquanto o Senhor me dizia isso, eu dizia: Senhor, por que isso? O Senhor disse: na construção do cristianismo no planeta Terra, algumas falhas ficaram sobressalentes. E Satanás, ao invés de ser encarado como um inimigo perdedor, é considerado um oponente maior do que nós às vezes. E por causa disso, nesta noite eu quero pintar um quadro diferente daquele pintado pela igreja medieval, pelo romanismo, que há 500, 600 anos atrás faziam com que os seus membros tivessem medo de Satanás. Faziam imagens sobre ele de chifre, com cauda, com capa preta, com dentes de sabre. Faziam ele andar com um tridente pelas ruas. As pessoas não podiam ler a Bíblia porque era pecado, até porque os idiomas em que ela era escrita, somente quem era muito sábio podia acompanhar. E nesta época Satanás operou, mas operou tão grande que quando ele resolvia se manifestar no corpo das pessoas, não havia poder naquela igreja para expulsar os demônios. E ao invés de queimar os demônios, eles queimavam as bruxas, queimavam as pessoas que eram acusadas de magia negra. Ao invés de atacarem Satanás, atacavam aqueles que eram usados por ele. Pois bem, chegamos ao século 21, e a maioria de nós que aqui estamos, que pertencemos à maior denominação evangélica pentecostal, não só do Brasil, pastor Gilvan, mas do mundo, que é a Assembleia de Deus, entendemos muito de glória a Deus e aleluia, e graças a Deus por isso. Entendemos muito de entrarmos no reteté de Jesus e saltarmos, e graças a Deus por isso. Mas a maioria desses crentes ficam apavorados quando sabem que Satanás está agindo. A maioria desses crentes, quando estão dentro de um culto e cai uma pessoa endemoniada, a metade sai fora da presença do diabo, e a outra metade fica com o olho arregalado, muito curioso. E a maioria não tem autoridade para repreender um demôniozinho chulé que saiu dos quintos dos infernos para se suicidar dentro de uma igreja. Porque eu sempre digo isso: demônio que se manifesta em culto pentecostal é demônio suicida, é demônio kamikaze, não aguenta viver mais, quer morrer, e sabe que os únicos que têm poder para destruí-los estão aqui dentro dessa noite. Quem acredita nisso e concorda, dê um grito de glória a Deus aí. Então, eu gostaria de nessa noite pedir à igreja que, com paciência, permita-me com esta mensagem entrar dentro da sua alma, fazer uma divisão dentro do seu espírito com esta palavra hoje, e treinar você para a maior batalha que você já participou. Não se assuste, porque depois de hoje o Senhor vai abrir a visão de muitos crentes. Alguns estarão andando pela rua e vão enxergar demônios nas pessoas, vão enxergar demônios em cima das árvores, vão enxergar demônios dentro do trabalho. Não tenha medo deles, não precisa correr deles, porque depois desta palavra aqui eles vão entender que o conhecimento que faltava foi revelado hoje. E não se assuste,
assuste quando chegar na rua da sua casa, ainda hoje, ou amanhã, ou terça-feira, e os demônios que mandavam lá estiverem de joelhos, com a testa no chão, apontando com o dedo assim: pode esmagar, porque você agora já sabe a autoridade que tem, eu não tenho mais poder sobre isso. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o século 21 será um século de batalha espiritual, e crente frouxo, morno, que não acredita na revelação da palavra, saia da frente, porque vem aí uma geração armada até os dentes. Satanás vai beijar a lona. Aleluia. A minha proposta nesta noite é convidar esta igreja para colocar o inimigo no devido lugar dele. Pergunte para mim: onde é, pastor? Eu não ouvi. Que os pastores perguntassem junto com o povo: 1, 2, 3. Levante um dedo de profeta para cima comigo de novo. Agora aponte para os seus pés e diga para o irmão do seu lado: é ali, ó, bem debaixo dos meus pés. Eu estou com raiva de Satanás e todos os demônios que por ele têm operado no mundo. Você pode me perguntar: você não tem medo deles, pastor? Não tenho, porque sei em que caminho piso, e sei que quem está comigo é mais forte do que ele. E vou profetizar sobre a sua vida nessa noite, como disse a princípio, uma unção de tanta autoridade, que os demônios abrirão caminho para você passar. O que lhe foi roubado lhe será devolvido. Ei, escute, a minha proposta nessa noite é essa: convido vocês para entrarem comigo no território do inimigo e roubar, ou melhor, tomar de volta o que ele nos roubou. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Pastor Marco, o senhor vai falar sobre demonologia, sobre Satanás. O senhor vai falar sobre o que? Reavivamento satânico. O que tem a ver isto com a obra missionária? O apóstolo Paulo, talvez um dos homens mais intelectuais que houveram na terra, aquele que sintetizou a fé cristã dentro de uma filosofia que podia ser absorvido desde a criança até o mais velho. Ele que era sagaz no conhecimento, inteligente, cheio do Espírito Santo, ao escrever a igreja mais espiritual que ele havia fundado, ele deixou escrito: o que acontece com os homens que não conhecem o Evangelho é porque eles foram cegados por um Deus. Haja visto que é um Deus com D minúsculo. Um Deus deste século cegou o entendimento dos homens. E eu quero hoje dizer a este Deus deste século, que pensa que é Deus, mas que não é Deus porcaria nenhuma, quero que ele escute o que a minha Bíblia diz acerca de Deus. O único Deus deixou escrito assim: ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Deus não conhece concorrente. Mas escute, para algumas pessoas que talvez sejam leigas no assunto, a Bíblia que você traz na mão, ela contém histórias e milhares delas. E eu encontrei pelo menos uma casta de mais de 30 demônios que foram enfrentados tete a tete por homens espirituais. Não posso ler todos os textos, só vou ler os nomes dos demônios, para que quando você passar pela Bíblia Sagrada, denote e pare para prestar atenção que eles de fato existiram. Escute o que eu encontrei na Bíblia: nomes de demônios como Adrameleque, Anameleque, Ázima, Astarte, Baal, Baal Berite, Baal Peor, Baal Zebub, Baal Zefon, Bel, Camus, Quium, Dagon, Diana, Júpiter, Mercúrio, Moloque, Milcom, Merodach, Nergal, Nebo, Nibas, Tartaque, Nisroque, a rainha dos céus, Renfã, Rimon, Sucote, Benote, Tamuz, Abaddon, Apolion, Belzebu, Belial, Mamon, príncipe do reino da Pérsia, legião, tronos, potestades, amados e queridos em Cristo Jesus. Alguns desses que aqui citei são demônios tão fortes, tão poderosos, que existem até
atuam, e a maioria de nós nem os percebe. Esses nomes estranhos, escritos em hebraico, em aramaico, pode parecer muito distante de você, mas eu posso transliterar alguns desses que eu aqui citei, porque são demônios conhecidos da cultura brasileira, transportados da África para o nosso país, através dos escravos, que de maneira odiosa e horrenda, foram cristianizados, entre aspas, por homens truculentos, que não conheciam a verdade divina, e acabaram formando então um sincretismo religioso, de uma religião maldita. Por exemplo, o famigerado Dagon, deus dos filisteus. A imagem de Dagon era metade peixe e metade homem. Haja visto que nós temos no Brasil um ídolo assim, chamado de Iara, que é a mãe das águas lá no Amazonas. Ou quem sabe você já o conheceu, este ídolo, como sendo deus das águas, como Iemanjá. Esse que nós conhecemos agora foi transportado dos períodos interbíblicos. Veja bem, Moloque era o devorador de crianças. No Brasil é chamado de Cosme e Damião. Daí a raiz da palavra moleque vem de Moloque. Eu encontrei Camus era o deus de Moabe, e Milcom era o deus de Amon. Camus e Milcom eram deuses que provocavam incesto e destruíam as famílias. Quantas famílias destruídas aqui dentro desta igreja nesta noite, quantas famílias destruídas dentro do Brasil, e alguns apontam falhas no seu gênio de ser, e não sabem que estão vivendo debaixo de opressão maligna. Calma, não se desespere, daqui a pouco eu lhe digo o que fazer com esses demônios. Diana ou Afrodite era a deusa da sensualidade e da promiscuidade entre os efésios. Os efésios cultuavam diante dela, diante de cultos de sexo livre. Pastor, quem é Diana? Eu vim descobrir que é a desgraça daquele demônio chamado Pombagira, que quer a mesma coisa, que quer cultos de libertinagem, que quer cultos onde o homem seja parecido mais com um animal do que uma pessoa que é a imagem de Deus. Beelzebu, a palavra Beelzebu significa senhor das moscas. Moscas só habitam onde há sujeira. No Brasil temos um demônio catalogado pelo candomblé chamado Maria Mulambo. É uma desgraça de um demônio que define a vida da pessoa. Você entra na casa da pessoa, você não sabe se está na cozinha ou se está no banheiro. É um espírito maligno que oprime. E eu conheço muitos crentes, infelizmente, que levam uma vida que são sufocados por este espírito das trevas. Eu encontrei o deus Baco, assim chamado Baco pelos gregos, o deus do vinho. Daí a palavra bacanal, um deus que se alimentava basicamente de essência de bebidas fortes que embriagavam. Você nunca ouviu falar do Zé Pilintra? Pois bem, Zé Pilintra é a transfiguração de Baco aqui para esta terra. Quando eu leio sobre estes demônios, eu tenho que lhe dar um aviso sério, crentes. Eles existem, estão atuando no planeta Terra, e só existe uma autoridade na terra capaz de amarrá-los, de destroná-los e de enviá-los para o limbo do cosmos, lá para dentro do mundo exterior. Só existe um povo neste planeta que tem armamento suficiente para impedir que Satanás manipule as mentes, e não é os Estados Unidos da América, e não é nenhum povo que contenha dentro do Iraque ou do Oriente. Este povo às vezes não sabe falar português direito, não sabe escrever direito, não sabe usar uma roupa bem perfeita que caia bem junto com todos os outros traços, mas é um povo que quando bota o seu joelho no chão, Satanás tem que botar os dois ouvidos dentro do chão, encastar a sua cabeça no buraco, porque ele não pode com esta autoridade. Porém, esta autoridade nos tem sido roubada. A maioria dos crentes que estão aqui vivem uma vida abaixo da média espiritual, são pobres, são doentes, são miseráveis, carregam sobre si traumas de infância, carregam sobre si muitos estilos de maldade. Nesta noite o Senhor transformou os Gideões, missionários da última hora, num centro de reabilitação. Se prepare, porque o casamento destruído por qualquer tipo de espírito maligno ou Deus que tenha sido adorado será hoje rompido, e o Senhor devolverá para ti. Eu profetizo que se tem algum espírito maligno roubando as suas finanças, ele vai ter que devolver cada centavo que lhe foi tirado. Eu profetizo que se há algum demônio atormentando o seu filho na escola, atormentando o seu filho com as drogas, hoje esse demônio vai ser nocauteado pelo poder da glória do Senhor. Para isso eu preciso que este público levante as mãos para o céu e glorifiquem ao Rei. O que fazer? O que fazer com estes seres? Precisamos reescrever a história. Precisamos recontar.
Precisamos reconstruir o alicerce, voltarmos do começo, voltarmos onde foi que perdemos essa estrutura e nos reabilitarmos. Acotovele seu irmão, diga para ele: aperte o cinto. Diga: porque vamos viajar. Diga para ele: no tempo. Quem crê que isso é verdade, dê mais um grito de glória a Deus. Para entendermos qual é a autoridade que o Senhor tem nos dado sobre os demônios, que cegam o entendimento dos homens. Antes de atingirmos os homens cegos, temos que atingir estes espíritos. Para entendermos quais são a função deles, devemos voltar no tempo da Bíblia Sagrada, para dizermos a vocês o que é que Deus disse acerca deles. Para entendermos isso, eu lhe convido agora a se projetar comigo lá antes do livro do Gênesis, antes de Gênesis 1:1, quando o meu Senhor, o Deus da glória, imortal e imarcessível, tendo na sua mão autoridade para fazer tudo e todas as coisas, pensou em construir um universo perfeitamente organizado.